E vamos agora à análise em estúdio com Mário João Fernandes, especialista em Direito Internacional, e Bernardo Valente, especialista em Assuntos Internacionais. Muito boa tarde aos dois. Mário, começo por si. O Irão não parecia, logo à partida, minimamente preocupado com as sanções e vai mais longe e faz mesmo uma ameaça direta ao filho mais novo de Donald Trump. Como é que isto se pode interpretar? Uma escalada de tensão pode surgir a partir daqui? Boa tarde, Vânia. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Acho que é uma resposta para consumo interno dentro das ações de propaganda que existem. Estas ameaças dos iranianos a Donald Trump, à primeira-dama e à família de Trump remontam pelo menos a 2020, quando os Estados Unidos procederam ao assassínio de um general muito importante, Soleimani, e desde então têm-se repetido com uma certa frequência. O que há de particular nesta, e é por isso que se percebe que é uma jogada de propaganda também, é que os iranianos deram-se ao trabalho de filmar vários sítios, várias lojas, várias avenidas em Nova Iorque que são frequentados pela primeira-dama e, por vezes, também por alguns outros familiares, nomeadamente pelo filho. Portanto, isso dá uma noção de ameaça e de presença muito forte, mas também é uma ameaça e presença que convoca o pior que há na história americana, que é as tentativas, e infelizmente algumas bem-sucedidas, de atentado contra a vida dos presidentes americanos. Nós já várias vezes fizemos essa análise e é raro o presidente que não tenha sido só objeto de ameaças, mas tentativas de... Esta é a parte propagandística. A parte boa, não são só os iranianos que não estão impressionados com o anúncio de sanções, até porque foi o anúncio do anúncio. Não começaram por ser anunciadas na semana passada para segunda-feira e agora temos um novo anúncio. Exato. Para sexta-feira. Scott Bessent anuncia que vai ser atingida uma grande instituição financeira. Não identifica qual, não identifica a nacionalidade, não identifica a atividade. Mas os mercados estão a acreditar num descomprimir ou numa relativa eficácia destas sanções como alternativa a quê? Alternativa ao conflito e ao escalar do conflito armado. E, portanto, o petróleo, aquela coisa que nos preocupa à segunda-feira de manhã, quando temos de tomar uma decisão, ao domingo à noite, quando é fixado e na segunda-feira de manhã temos de saber, tenho margem para ainda dar umas voltinhas até à semana passada ou tenho já que abastecer caso tenha subido. Caiu quase $7 nestas últimas 24 horas. Isso é significativo para a média portuguesa, para o processo de cálculo do preço para segunda-feira. Se continuar assim até provavelmente meio da manhã de sexta-feira, teremos boas notícias de bomba de gasolina. Agora, o que é que isto significa? Significa também que não só as sanções per si não são eficazes, sobretudo neste contexto em que o Irão é sancionado desde 1979, como há duas notícias próximas que recomendam muita cautela. Uma é a visita de Xi Jinping aos Estados Unidos no dia 24 de setembro, retribuindo a visita de Trump em maio a Pequim. Seria muito complicado atingir com estas sanções secundárias o principal elemento auxiliar da economia iraniana, que é a China, compra 90% do petróleo exportado pelos iranianos. Não seria sensato convidar Xi Jinping para uma reunião que estaria envenenada por sanções contra empresas chinesas, ainda que empresas privadas. Segundo aspecto muito importante, tendo corrido mal a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China no ano passado, tendo corrido muito mal aos Estados Unidos, os chineses só precisaram de fazer uma única coisa, que foi anunciar que deixariam de vender terras raras, os minerais necessários à vida moderna. Mas nem sequer fizeram uma coisa que é muito mais eficaz, que é vender em dívida pública americana. Mas, Mário, o Mário referiu aí a questão de Hormuz e permita-me passar aqui a palavra ao Bernardo precisamente sobre isso, porque, Bernardo, sabemos que o Estreito de Hormuz tem sido um dos pontos de discórdia e ainda há pouco demos essa notícia. Trump diz que já não há minas, mas o Irão desmente essa informação. E como o Mário dizia, a verdade é que todas as semanas andamos aqui na volatilidade dos preços dos combustíveis, que tem muito a ver com o Estreito de Hormuz. Boa tarde, ambos, mais uma vez. Parece-me que o Estreito de Hormuz é a única real arma, ou arma de projeção de poder, até diria, do Irão na região. Porquê? Porque, por um lado, tem os seus proxies, é verdade, proxies têm vindo a ser paulatinamente enfraquecidos, continuam a causar alguma disrupção, mas têm sido paulatinamente enfraquecidos, e então o Irão sobra, na verdade, ao Irão projetar poder aonde? No Estreito de Hormuz. O que ensaiou agora, também juntamente com Oman, nestas negociações bilaterais,
é, no fundo, um exercício cartográfico. Portanto, o Estreito de Hormuz não se vai abrir milagrosamente porque temos agora um novo acordo entre Irão e Omã. Não é isso que está em causa. O que está em causa é uma nova rota que não passa por aquelas 3 rotas do memorando de entendimento e até as que estavam estabelecidas pré-memorando de entendimento, não é nenhuma dessas. O que há é uma nova rota, quase na diagonal, no Estreito de Hormuz, que passa por águas internacionais de ambas as margens, por ambos os Estados ribeirinhos, portanto, por Omã e águas internacionais também do Irão. Isto é um exercício cartográfico na medida em que isto não implica uma abertura do Estreito de Hormuz. E se realmente os Estados Unidos, desde o início do conflito, que dizem que há minas no Estreito de Hormuz, e se o Irão, desde o início, também desmente, a verdade é que isso pouco importa. Porque voltando às sanções, olhando para as 60 entidades que até agora tiveram estas sanções secundárias impostas pelos Estados Unidos naquilo que seria o dia D económico, a verdade é que essas 60 empresas ou 60 entidades são, maioritariamente, empresas de logística. Portanto, são aquelas empresas que já não passavam antes deste dia D económico no Estreito de Hormuz porque tinham medo dos prémios das seguradoras e tinham medo de ser causada ali tal disrupção que acabava por melindrar as suas estruturas, as suas cadeias de abastecimento e cadeias logísticas. Por isso, este é o primeiro ponto. Aquilo que são as sanções norte-americanas e sanções norte-americanas que visavam sanções secundárias que visavam aliados do Irão ou qualquer tipo de entidade que estabelecesse negociações ou parcerias económicas com o Irão, no fundo, só estão a atacar ou as entidades, as empresas que têm os navios parados junto ao Estreito de Hormuz e que não passam há cerca de 6 meses porque têm esse receio, como explicava, ou então entidades que têm já sanções desde o primeiro mandato de Trump, porque Trump mal entrou no seu primeiro mandato, também estabeleceu uma série de sanções a parceiros não só do Irão, mas também da China, da Rússia e da Coreia do Norte na altura. Por isso não há nada de novo nestas sanções. Aquilo que nós esperávamos que seria até um ataque económico às refinarias privadas da China, que são as chamadas teapots, na verdade, nem sequer constam nestas sanções económicas. Esta visita de Xi Jinping também pode Temos a visita de Xi Jinping. facilitar ou amolecer, entre aspas, um pouco essa vontade de Donald Trump. Temos essa visita, Vânia, e para terminar temos também as eleições intercalares e, como dizíamos aqui, e muito bem, a verdade é que a última vez que os Estados Unidos entraram numa guerra tarifária com a China, não só não saíram como declaradamente vencedores, como, a certo ponto, nos supermercados já havia falta de produtos e que pesa, em última instância, no contribuinte, no consumidor norte-americano. Por isso, é um momento muito frágil, mesmo para os Estados Unidos, para imporem algum tipo de sanções que, lá está, mais uma vez, em última instância, os principais visados seriam a China, porque são também quem exporta, principalmente aqui na reta final do comentário, queria também ouvir-vos a propósito da Ucrânia. Mário, as Nações Unidas deram hoje números alarmantes e falamos aqui de em 4 anos, quase 4.000 crianças foram mortas ou feridas. É um número chocante e que pode alertar ainda mais a comunidade internacional, tendo em conta estes apoios que foram dados à Ucrânia nos últimos 2 dias, nomeadamente? No capítulo do horror, há sempre pior. Essa percentagem de morte de crianças é muito menos pesada, por exemplo, que a percentagem de mortes de crianças na faixa de Gaza, em que mulheres e crianças representam mais de 50% dos mortos. É evidente que é extraordinariamente lamentável, mas diria, estou aqui a fazer uns cálculos mentais, parece uma distribuição relativamente normal em relação, de facto, àquilo que são as baixas da população civil. O que é horrível é serem baixas de civis, que tem muito a ver com o tipo de conflito que a Federação Russa está a promover. Mas apesar dessas baixas, Bernardo, apesar dessas baixas civis, certo é que o antigo ministro da Defesa ucraniano vem dizer que a Ucrânia está lentamente a perder a guerra. E sabemos que também há muitas baixas russas, não é? E agora temos, de repente, um inimigo que vem de dentro. Fedorov é, neste momento, o maior motivo ou o maior artífice da oposição a Zelensky, e o que tem procurado fazer é procurar colher apoio, não só a nível nacional, porque sabe que o tem, porque assim que saiu, que foi demitido de Ministro da Defesa, os protestos na rua fizeram-se notar, principalmente a sociedade civil, e agora está também a tentar colher esse apoio do ponto de vista internacional. Ao longo da última semana deu, creio que, 5 entrevistas diferentes a meios do chamado Ocidente, e a questão aqui é,
Se realmente Fedorov acha concluir, que a guerra não está a ser ganha pela Ucrânia, Fedorov saiu há cerca de 40, 50 dias. Esta operação ucraniana de ataque, principalmente à Wildberries e a outras infraestruturas críticas, foi pensada por Fedorov. E é relativamente recente. Exatamente. Bernardo Valente e Mário João Fernandes, obrigada aos dois. Obrigado. Boa tarde.